Esporte no ar. Hoje tem Brasil e Uruguai ao vivo aqui na tela da Globo, depois da novela Renascer. Daqui a pouco as notícias da seleção. Antes tem Flamengo e Cuiabá no Maracanã às 8 horas da noite. O repórter Klaus Barbosa já está lá no estádio com as informações do Fla. Oi, Klaus, boa tarde para você. Oi, Débora, tudo bem? Muito boa tarde. O Flamengo tem duas novidades para o jogo de hoje à noite contra o Cuiabá aqui no Maracanã. O chileno Pulgar vai ser titular pela primeira vez desde que voltou da Copa América. E o Pedro, um dos artilheiros do Brasileirão com 6 gols, que foi poupado na última rodada, entrou só no segundo tempo da vitória sobre o Atlético Mineiro. Naturalmente, o Pedro volta ao time titular. Tá aí o campinho na sua tela: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo deve começar jogando com esses 11. O Gabigol, mais uma vez, não foi relacionado. E o quarteto uruguaio segue na Copa América. O Vinha, o Varela, o De La Cruz e o Arrascaeta vão enfrentar o Brasil hoje. Inclusive, o jogo do Flamengo mudou de horário por causa do jogo da seleção. Então a noite vai ser longa para os flamenguistas. Primeiro vão torcer para o Flamengo vencer o Cuiabá aqui no Maracanã às 8 da noite, para o time continuar na liderança do Brasileirão. Depois vão torcer para o Brasil eliminar o Uruguai, para o quarteto uruguai poder voltar logo para o Rio de Janeiro, né, Débora? Pois é, Klaus, boa tarde para você, bom trabalho, jornada dupla para os Flamengo. Operacional espetacular, muito bem, mesmo com os desfalques na Copa América. Parece que Tite encontrou o tão desejado equilíbrio. O saldo de gols é muito bom. O assunto pro Pedro Henrique Torre, Flamengo e Cuiabá, um dos jogos deste sábado. Equilíbrio talvez abra o dicionário de Tite. Preza por formar um time eficiente na defesa e no ataque. Tem dado muito certo. Em 2024, o Flamengo tem o melhor saldo de gols entre os times da Série A. 45. São 68 gols marcados e 19 sofridos. Faz diferença. E como? Na reta final de 2023, o Flamengo entendeu que tão importante quanto fazer gols é também evitá-los. Neste ano, o time de Tite lidera não só a tabela do Campeonato Brasileiro, mas também o saldo de gols. São 12 gols contra 9 do Botafogo e Palmeiras no momento. Em 2023, o Flamengo empatou em pontos com o Palmeiras na 35ª rodada. O título parecia irreal pela diferença no saldo. O time paulista tinha 26 gols pró, contra 16 dos cariocas. Não deu. E nesse ano, tudo mudou. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Sem os convocados uruguaios, o Flamengo abriu frente no Brasileiro. São 3 pontos de distância para quem vem a seguir: Botafogo, Palmeiras e Bahia. A reta final do turno pode ajudar. São 2 jogos fora, contra Internacional e Vitória, e 3 como mandante, contra Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, o desafiante deste sábado. É outro clube que está a lutar pelo título, que tem muita qualidade, mas vamos descansar, vamos ver aquilo que fizemos de bem hoje, alguns pormenores e detalhes que não tivemos tão bem, tentar corrigir e preparar o melhor 11 para sábado dar uma boa resposta, porque isto é a nossa identidade, é aquilo que nós queremos, uma equipa intensa, uma equipa a procurar sempre a baliza adversária, forte nos duelos, com qualidade no jogo, e é isso que nós estamos a trabalhar. Ajustado, o Flamengo, mesmo mutilado pelo calendário, se segura na ponta com a lição aprendida. Saldo de gols conta tanto quanto vitória para levantar a taça. Campo e é realmente uma briga muito grande. O Flamengo, porque o jogo de sábado vai condicionar a rodada do domingo. Agora. Os 2 jogos de sábado... Deve ter mudança no Flamengo, hein? De La Cruz vai voltar pro banco agora. Chance nenhuma. Nossa! Jesus! Ele me deu um susto agora.
Deu até um negócio aqui. Parou. Oi? Ó, time que ganha não mexe. Você já pensou se o aproveitamento cai quando volta todo mundo? Ia ser no mínimo curioso, né? Vamos deixar isso para depois. A expectativa para esse jogo em casa contra o Cuiabá é outra. Para 73%. Então, é isso. É curioso ver o que o Tite está conseguindo fazer, né? Não imagino que vai cair aproveitamento nenhum, que a gente está falando de grandes jogadores, mas para esse jogo já tem o Eric de volta, já tinha no último, e a expectativa é que haja mudança. A volta do Pedro, o Carlinhos jogou um jogo, fez um gol muito importante, mas o Pedro descansou para jogar contra esse Cuiabá, e aí deve ter uma dobra de volante ali, de repente. O Ortiz continua treinando de volante. Não dá para escrever o Pedro para ele jogar amanhã na seleção? Amanhã não vai estar dando, que ele vai estar em campo um pouquinho antes. Quem? O Pedro. Ele vai estar jogando um pouquinho antes. Ô, Silas, eu falo todo dá pra botar dia ele no aqui, avião hoje, não? Falo todo dia aqui que o Pedro faz Deus. falta para a seleção brasileira. Também acho. Eu falo todo dia aqui. Um jogador com não tem um centroavante na seleção brasileira com a capacidade no Pedro. Está de que lado aqui, meu? Aqui? Tá aí. Não, é que no vídeo eu acho que ele fica do outro lado, não é? Não, é aqui mesmo. Você tá vendo, né? O pessoal aqui gosta de você, estão querendo tirar o Pedro agora também. Aí ele vai falar, agora eu tenho o Carlinhos, fez gol, tá confiante. Isso, Calma. Mas para enfrentar o Cuiabá, esse esquema com os volantes te agrada? O Léo Ortiz é uma grata surpresa. Funcionou muito bem, deu conta do recado, jogando improvisado por ali. Mas o Eric Pulgar é um jogador da posição, o Alan tem até um pouco de liberdade de sair mais. O Pulgar chegou dentro da área, sofreu um pênalti que não foi marcado contra o Atlético. Sim. Então ele ganha... 2, né, não marcados. Ele ganha 2 volantes com capacidade de se revezarem na chegada ao ataque. O Léo Ortiz ficava um pouco mais preso, mas é um Flamengo que vai aos poucos criando uma casca. Desses concorrentes ao título hoje, Dani, o futebol mais vistoso, que mais me agrada, é o do Bahia. A mim também. Toques curtos, um time envolvente, que tenta sempre jogar com a bola, tem variação para sair em velocidade. O time mais competitivo ainda é o Palmeiras. Mais consistente, né? O atual bicampeão, é um time que, independentemente das circunstâncias, busca resultado. O Flamengo do Tite está caminhando para ficar no meio termo, de competitivo, e quando chegarem todos os jogadores de volta, é um time que tem capacidade de jogar ainda mais. O teto, o sarrafo é mais alto. Mas até aqui, o que o Tite vai construindo de identidade de time não é para ser um time com a posse de bola do Bahia, e também não Mas não é nesse momento com os desfalques, né? Porque eu imagino que quando voltar Dela Cruz, Arrascaeta, Vinha, o Pulgar já voltou. Mas desde antes, Dani, Cebolinha, a gente... né, que tá machucado. Cebolinha machucado. Mas mesmo com todo mundo à disposição, a gente não via o Flamengo com aquela obsessão de antes pela posse de bola. Até da época em que o Rogério Ceni trabalhou no Flamengo. O Flamengo do Tite não faz essa questão. O Flamengo até reage melhor dependendo do cenário, mesmo com a Arrascaeta, Dela Cruz, quando tem espaço para atacar. Então, nesse aspecto, eu vejo o Flamengo se moldando entre um time mais cascudo, mais copeiro e, ao mesmo tempo, com muita qualidade individual à disposição. Ô, Pascoal, a gente tem que fazer um intervalo, só não quero deixar passar uma coisa que a gente também viu a notícia hoje do Fred Gomes, primeiramente dada pelo GE, e aí a gente apurou aqui as informações. O Flamengo negou uma proposta de 12 milhões de euros pelo Wesley. Você tem 1 minuto para falar desse assunto. Aí cada um sabe o valor, o clube tem que saber o valor para cada jogador, né? Mas eu acho uma boa proposta pelo Wesley. Acho uma proposta razoável pelo Wesley. Seria uma proposta boa para mim, para um lateral que ainda não se firmou. Está jogando bem agora, mas ainda não é definitivamente o jogador que encanta a torcida do Flamengo. E tem ainda o caso do Gabigol, né? O caso do Gabriel, né? Que pelo que eu sei, fomos nós que demos aqui primeiramente a notícia do Palmeiras interessado no Gabriel, né? Mas isso é para o fim do ano, né? Agora parece que vai ficar para dezembro. Sim. Porque o Palmeiras não quer pagar os 30 milhões que o Flamengo quer pelo jogador. Eu já estou dando os valores para vocês entenderem, para eu não ficar aqui conversando 2 vezes, né? O Flamengo quer 30 milhões. O Palmeiras quer pagar O Palmeiras 5. quer dividir com o Flamengo o seguinte: quanto é que ele vai ganhar até o fim do ano? 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões? Então vamos fazer o seguinte: você paga 6, eu pago 6, para o Flamengo não ficar com prejuízo total. Vamos rachar, o Flamengo não quer. De 6 para 30, se for espiga de milho já faz diferença. Se for milhão, então faz mais ainda, né? Deixa eu falar sobre a maior proposta da história, porque foi para o Wesley. O Bournemouth
da Premier League, time da Inglaterra, que joga a primeira divisão do campeonato inglês, fez uma proposta ao Flamengo de 12 milhões de euros. Isso daria hoje para o Mengão 71 milhões e 200 mil reais pela compra do Wesley. E eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Por 71 milhões de reais, você venderia o Wesley? Você acha que o Flamengo deve aceitar essa proposta e deve vender o jogador? Flazoeiro, por que você está falando isso? Porque assim, a gente postou mais cedo nas redes sociais, todo mundo falando que era para vender, que deveria vender, outros falando se for para liberar imediatamente não, porque a gente está sem lateral direito. Eu queria saber a sua opinião. O Flamengo recusou a proposta de 71 milhões para vender o Wesley, mas até o momento as negociações elas continuam. A ideia é que talvez essa proposta chegue a 15 milhões de euros, e aí o Flamengo coloque mais de quase 90 milhões, o euro está 90 milhões de reais nos cofres. Eu queria saber a sua opinião. Por 71 milhões de reais, você venderia ou não venderia